Olá, aqui é Helene Barani da KIP. Nesse mês de maio, nós faremos uma série de programas sobre amadurecimento e envelhecimento, com a participação do psicólogo Romero Magalhães. Ele é baiano, trata de questões de envelhecimento e amadurecimento e também trabalha com idosos com uso abusivo de substâncias. Ele é professor da Faculdade Baiana de Medicina, na disciplina de Sintomas da Atualidade. Nos acompanhe e até lá. No programa de hoje, nós vamos falar sobre autoconhecimento e a existência no tempo e espaço. Romero, como que é isso para você, a questão do autoconhecimento e a existência no tempo e espaço, quando a gente está falando de amadurecimento? Eu acho que a gente pode abordar essas duas perguntas que você fez em uma só, são dois temas, né? Mas que eles se interagem, né? Eu preferia começar pela existência no tempo e no espaço. Nós somos seres que existimos no tempo e no espaço. Se tirar um, desaparece o outro. Se tirar o outro, desaparece o um. Precisa esse tempo e espaço estarem funcionando, né, ao mesmo tempo. Tem uma realidade nossa. E uma característica do tempo e do espaço é o movimento. O movimento ocorre no tempo e no espaço. E aí a física tem toda uma medição para isso em vários níveis de velocidade, de aceleração contínua, movimentos variados, continuamente variados, e assim vai. E nós não precisamos ter essa consciência da física, mas nós temos este movimento como a experiência. A experiência da nossa vida e da nossa existência se dá neste movimento dentro do espaço e do tempo. Então, só existe vida se a gente tiver o movimento. Isso você vê, eu gosto de dar esse exemplo da UTI, onde se mede ali movimentos para medir a quantidade de vida, né? E a qualidade da vida e a satisfação da vida tem a ver com a existência, né? É o nosso modo de conduzir a vida ou o nosso modo de nos movermos dentro do espaço-tempo. A vida pode ser vegetativa e não ter nenhum pensamento ali e nenhuma condução existente, é apenas vivente. E a existência é essa interferência do eu. O existente tem um eu. Ele recebe a vida como algo dado e recebe as coisas do mundo, da sua cultura, do paradigma do tempo, do paradigma da cultura, dos modos da família e etc. e tal, e ele vai lidar com isso, ou repetindo ou criando novidades. Se ele cria novidades, ele tem mais sabores nessa existência. Certo. E então a existência no espaço-tempo é esta subjetividade de cada um, ou esta invenção de cada um, dentro desse parâmetro, fazendo o seu próprio movimento contínuo, dentro da sua trajetória de vida, digamos assim. Entendi. Deixa eu te A dizer outra uma coisa que coisa. você perguntou, dentro aí, qual foi? Me lembre aí. A pergunta foi autoconhecimento, né? Sim, sim. Então, na nossa subjetividade, nós vamos tendo noção de nós, né, dentro do movimento, a partir do movimento que nós estabelecemos e do movimento do mundo, né, e do movimento do corpo. Então, nós vamos criando essa consciência sobre nós. Nós podemos viver mais voltados para a repetição do que o mundo nos demanda, ou nós podemos refletir sobre isso. Se tivermos reflexão, entraremos nisso que você falou do autoconhecimento. E a reflexão é o pensamento sobre a experiência, e não simplesmente a resposta experimental, experienciada. Então, o autoconhecimento tem a ver com essa possibilidade reflexiva. Então, eu vou fazer o quê? Um trabalho de análise, né, de julgamento sem
valores, de julgar no sentido de separar as minhas coisas e poder tomar consciência do que eu faço com elas. As Uhum. minhas coisas são os meus atributos, né? São os meus traços, as minhas expertises, é, tudo isso que eu sou capaz de colocar no mundo de relações. Se eu tiver consciência disso, eu tenho um autoconhecimento. Senão, eu não tenho, eu vou reproduzindo, digamos assim. Isso de uma maneira genérica. Tá. Deixa o que eu observo, eu até às vezes me observo nesse processo, né? Às vezes parece que nós temos na nossa existência do tempo um delay entre a nossa juventude e o nosso agora, e que a gente tem essa impressão de que, nossa, passou tão rápido, não é? Só que a resposta do que está na sociedade, no mercado de trabalho e tudo mais, na família, nos aponta para esse envelhecimento. E a gente, às vezes, é como se constantemente pego de surpresa com essa passagem tão rápida do tempo. Como é que você vê isso? Bem, você está dizendo que a gente é pego de surpresa pelo feedback que o mundo dá. Isso, e por nós mesmos, porque às vezes a gente tem a impressão que o tempo é o mesmo, que nós estamos vivendo, eu sou a mesma pessoa, não é? Só que eu mudei muito durante esse processo, eu amadureci, né? Ou não. Então, às vezes, esse processo que o externo nos dá como resposta, às vezes tira a gente dessa consciência do amadurecimento, não é? Isso acontece também pelo corpo, né? Às vezes a gente quer fazer algo com Sim, o corpo e não consegue. Mas eu acredito que tudo isso seja relativo e não absoluto. O que absolutiza as coisas são os paradigmas. E também um paradigma, uma crença da economia. Você fez uma referência aí ao feedback do mercado de trabalho, né? sim. Esta consciência presa no paradigma do mercado de trabalho vem mudando também. Hoje já se pensa que pode ser mais rentável para determinadas empresas e tipos de serviços a contratação ou a participação de uma pessoa com mais idade. Ou seja, porque tem duas coisas: tem a experiência, né? Certo. Tem também a dedicação. Tem se medido a dedicação da pessoa com mais idade ao trabalho, quando esse trabalho é um trabalho que ele se sente desafiado. Porque essa questão da expertise e da dedicação está muito diretamente ligada a você se sentir, ao sujeito se sentir provocado. Então, isso já está mudando. Às vezes, a pessoa é surpreendida, porque quando é, por exemplo, um mercado de trabalho ligado a vendas e bater metas, né? Eles preferem as pessoas mais jovens, porque ficam mais iludidas com bater meta e têm mais sistema nervoso para gastar nisso, né? Dessa maneira perversa que é o mercado de trabalho de bater metas, que podem ser bancos, podem ser empresas ligadas à venda. Porque o que é um banco se não vender dinheiro? Então, essas empresas, né, neste mercado de trabalho, com esta crença de que é importante ganhar a maior quantidade de dinheiro possível em detrimento da vida e da existência do empregado, né, do relacionado com a empresa, é perversa e corta, elimina aqueles que têm o corpo e o tempo mais vivido, e Sim. pegam os mais jovens para poder gastar isso. Eu ainda digo assim, gastar a alma do mais jovem, até que ele desista daquilo, né? E tenha um plano B. Se não tiver um plano B, ele adoece. E a doença é a depressão. E os seus Interessante. derivados.
Interessante. E como é que você acredita? As pessoas têm uma visão de que a sociedade é uma visão e uma impressão de que a sociedade aí começa a ter uma exclusão das pessoas que vão amadurecendo e vão aí, a partir dos 45 e 55, saindo aí do movimento da sociedade. Isso é visto pela família, pelos amigos e tudo mais, né? Digamos assim, essa passagem. O que é que você deixaria assim como um recado para esse período, no sentido da questão da existência no tempo e no espaço? Eu acredito que é preciso mudar. Essa até é uma conversa comprida, mas se for para falar de uma maneira mais direta, é preciso Sim. mudar o paradigma, que é a crença na existência, no modo de existir. Né? O paradigma é isso, é uma crença fixa no modo de existir. Então, nós, países como o Brasil, regiões como o Nordeste, estados como a Bahia, temos uma predominância ainda de um paradigma agrário. O paradigma agrário ele se baseia de que a terra é enorme e na terra cabem todos, né? E aquele que vai produzir na relação com a terra está no ativo e aquele outro vai dar orientações ou vai se recolhendo da atividade, porque a atividade é basicamente agrária e todos, mas cabem todos na terra, na mesma terra. Então Certo. você tem o avô e a avó na cadeira de balanço, só como ícones, né, que atravessam ainda a história. Na sociedade ou no novo paradigma industrial, a família diminuiu da família clã, onde cabiam todos, para a família nuclear. Uhum. E nessa família nuclear tem o pai, a mãe, os filhos e a casa dos avós, e depois os avós podem ser que precisem vir para a casa dos pais para terminar os seus dias. Mas existe também um paradigma dos avós aposentados e como se isso fosse suficiente para todo o desfrute da vida. Ajudar os filhos a cuidarem dos netos, os avós, né? Cuidando, se dando por satisfeito com um mundo menor, que é o mundo da casa. Entendi. De uma casa para outra. Né? Certo. E depois, agora, com a era dos serviços, né? Você veja que eu estou colocando aí o paradigma centrado nas relações de produção, que vão dando desdobramentos, mas toda a existência do ser humano através de todas as eras, desde os coletores para frente, foi traçada pelo processo de sobrevivência nas relações de troca chamada economia. Uhum. Então, agora, na era dos serviços, acabou o lugar de você existir dentro da casa. É um lugar de passagem, mas não é um lugar para ficar. Ainda existem coletores, escambos, agrário, industrial e agora dos serviços, como a era que está trazendo um novo paradigma, que é o paradigma que qualquer lugar é um. E você cria o seu Legal. lugar, e é o lugar do indivíduo. Né? Super. Então, os casais se separam, os mais velhos moram sozinhos, as pessoas estão junto com a questão da farmacologia, né, e da medicina vivendo mais tempo, outros criticam, dizem que há uma medicalização aí, outros agradecem estar vivendo muito, né, porque a gente tem sempre Certo. tendências a polarizar, né? Mas Tá. eu prefiro o I do que o ou. Então, existe a comercialização ou interesse no ganho com as novas medicações e existe a longevidade dar um suporte, né? Dado suporte pelas medicações e pela farmacologia e tudo mais. Homero, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Obrigado a vocês porque me convidaram, porque me deram essa qualificação ao idoso aqui.